Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Minas trouxe para mim a voz, esse canto sobre-humano do Milton, a poesia dele, mas me trouxe essa criatura linda que está aqui, chamada Alexandre Brandão, meu amigo, um escritor, um contista preparadíssimo, um ativista cultural, um curador de antologias, um poeta. Seja bem-vindo. Obrigado. Fala para mim um pouco se a poesia é esse pão de cada dia. Obrigado pelo convite, antes de tudo. É uma delícia estar aqui com você. E ser recebido com o Milton Nascimento, para mim, é muito impactante, porque eu digo que, para mim, Deus é o Milton Nascimento. Eu realmente acho que é mesmo, né? É um homem lindo em todos os sentidos. Bom, e a poesia é a coisa, para mim, mais misteriosa que existe na vida. Eu não sei como é que eu me tornei um poeta, não sei como é que eu sou um poeta, mas eu sei que desde muito criança eu já lidava com as palavras e tudo, né? Com 8 anos de idade eu fazia poesia, né? E depois eu fui fazer música. Eu já fui o pior violonista do mundo. Aí um dia eu parei de tocar violão, para a sorte de todo mundo, mas continuei com a escrita, né? Então é isso. Eu não sei exatamente como, eu não tenho uma racionalidade sobre isso, mas sempre foi uma forma de eu me colocar no mundo. E claro que depois vem as leituras, né, que vão nos impactando, vão nos moldando, né? Então, a poesia para mim é isso. Pois é, eu estava falando outro dia com a Patrícia Porto, uma amiga minha, sobre essa fenomenologia da linguagem, né? E algumas pessoas que falam com certo preconceito do poeta, e tem muito preconceito contra o poeta, não só contra o poeta, mas contra os loucos e profetas, né? Então eu acho que o poeta é esse ser sobre-humano que captura imagens numa espécie de desvelar dessa realidade aparente. Talvez ele veja o que é real, que é duro, é cruel, porque não está a nosso alcance. Me diz alguma coisa dessa, como é que esse processo de captura da imagem para ti? Eu sempre achei, e aí não, eu não diria só a poesia, mas eu digo a literatura, assim, eu produzi, eu sempre procurei dialogar. Minha palavra com a literatura é o diálogo, eu busco o diálogo. E claro que para você buscar o diálogo, você tem que falar sobre o tempo da gente, né? A gente não vai falar de uma coisa que não nos pertence, né? Não podemos nos apartar daquilo. Exatamente, né? Então, às vezes, mas o poeta fica meio isolado. Não, a gente não fica isolado nada, a gente está. Às vezes a gente precisa estar isolado para escrever, não sei o quê, mas a gente está atento ao mundo, né? Isso é que me interessa. E é um mergulho mais sensorial do que nunca, né? Isso. E aí a gente vai, e aí a gente escreve, e a escrita, às vezes a gente mesmo se surpreende por ela, porque é um diálogo muito estranho, né? O que a gente propõe, né? Ele é cheio de coisas meio incompreensíveis, imagens que talvez as pessoas, pô, mas isso não é do meu cotidiano, mas porque você não está olhando exatamente, porque né? Essas coisas que são meio um peixe que atravessa uma rua, não sei o quê, são coisas que a gente está propondo. É um diálogo, mas que a gente está propondo, olha um pouco mais a realidade para além, né, de muita coisa concreta, né? E também não existe esse concreto, tudo não existe, né? Ele é meio forçado, né? Eles vão nos dando, olha, você tem que ter esse concreto. Não, a gente vai mostrar, ou vai querer mostrar que o concreto é muito mais além de tudo isso, né? Sim, a percepção humana não tem É esse muito domínio, né? maior, muito, né? Então, a matéria para a gente é uma coisa idealizada, né? O tempo é uma coisa idealizada. E eu acho interessante você falar sobre essa questão do processo da escrita literária, porque isso não se passa só com o poeta, se passa com o contista, com o prosador, com aquele que escreve ficção e com algum gancho de surrealismo ou de poesia. E hoje, atualmente, a gente tem muitos poetas fazendo poesia, prosa, como poesia muito entranhada dentro do texto. Né? Então, talvez seja isso que seja a zona de fronteira, né, entre a língua e a linguagem, né? É esse salto
que você falou que a gente tem Uhum. que dar para uma Sim, outra margem, esse mergulho, que a exato. gente que pensa que a gente está apartado, mas a gente não está Não, não coisa tá, nenhuma, não né? tá. E eu quero que você fale para mim agora, tem muita coisa para a gente conversar, quem dera desse tempo, né, gente? É, Mas você é uma espécie de ativista, é uma espécie não, é um é, ativista literário. Eu vejo que você tem e você não aparta o poeta, uhum, a sua dimensão de um ser de linguagem, para um ser funcional e uhum, ativista, porque você junta as duas coisas com a mesma percepção. E você cria espaços para outras pessoas aham, mostrarem a sua arte, né? Você produz espaços culturais, como feira de livro, como movimentos que bem pulsantes para a gente discutir a literatura e para hoje falar de uma coisa que a gente perdeu durante algum tempo, que é o bardo poético, né? sim, A oralidade da poesia, aquela poesia corpórea que vai para a cena e que uhum, fala e que grita e que é. fala com todos os sentidos. Fala disso, Então, dessa tua olha, assim, atividade. eu tenho uma trajetória aí, assim, que, bom, meu primeiro livro, ele tem 31 anos, né? E eu comecei a frequentar oficinas literárias, né? E nessa oficina literária, ao luxo de um tempo que não existe mais. Eu fui me matricular no segundo ano e a oficina falou, não, você e outros aqui já sabem demais, nós não vamos aceitar que vocês se matriculem. Assim, aí, hoje, Nossa, hoje a gente quer que o cara fique pro resto da vida, né, é velho? E verdade. aí a gente montou um grupo isolado, e esse grupo foi a primeira coisa assim, de ter um. Não, a literatura não era só fazer literatura, mas era você dividir, você pensar conjuntamente, é você interferir na do outro e o outro interferir na sua. E esse grupo que a gente batizou de Estilingues, ele o ano que vem faz 40 anos, Nossa, uma entendeu? vida, né? Na vida. Mais que E, uma geração, né? e assim, e ao longo desses 40 anos, a gente fez 4 livros. Três foram livros que a gente eram coletâneas e eram livros que a gente doava, assim, botava, esquecia em algum lugar para as pessoas pegarem, não sei o quê. O, o, aí o último foi uma coleção, cada um de nós tinha um livro, foi quando a gente fez 30 anos. E todo esse processo, ele já me deu uma coisa assim acabei, de alguma forma, eu liderava um pouco, eu era meio editor de todo mundo e tal. Então, isso, você já começa a entender também a literatura desse outro aspecto. E uma outra hora eu brinco muito o seguinte, que eu nunca sou convidado para festa literária nenhuma, né? Eu fui esquecido. Na minha cidade me convidavam, mas pararam de me convidar também. Aí eu falei, vou fazer uma festa literária só minha. Aí eu fiz a festa literária, né, a Felicitar, né, no final de tarde, que é uma festa literária que eu faço quando eu quero, desde ser o final de tarde, a única regra E dela, já com o neologismo que é a tua cara, né? exatamente, então é Felicitar. E aí, nessas, eu começo a pensar coisas que eu acho que é legal. Assim. Então, tem um momento meio sarau, então, quando a gente fala poesia, alguém vai lá, quando a gente fala de conto, alguém vai lá e lê um conto e tal, mas tem a coisa da conversa, que eu acho fundamental que tenha. Do tipo assim, olha, sei lá, por que você escreve, como é que você escreve, o que está te impactando, o que está te molestando, o que está te fazendo escrever. Então sempre tem essa conversa. Então eu já fiz assim, com poesia, já fiz com conto. A última que eu fiz, né, que eu organizei, aí eu convidei um amigo meu, que é o Carlos Fico, um professor de história, que ele estuda basicamente a ditadura brasileira, né? E ele lançou um livro ano passado muito importante, que ele mostrou que os militares estiveram envolvidos em todos os golpes ou tentativas de golpe nesse país desde a República, né? Então ele fez esse livro, aí eu falei, pô, vou chamar, porque ele quis fazer um livro mais fácil acesso, não tão rígido na historiografia e tal. Então ele fez um livro que está vendendo pra caramba e tal. E eu chamei uma outra pessoa, que é uma amiga minha, a Teresa Garbaio, que ela passou por dificuldades na ditadura. O marido, Sim. que é o Joel Rufino, já falecido, foi preso, torturado, etc.
Então eu chamei os dois e a gente fez essa conversa sobre a ditadura, né? E foi emocionante, porque o Fico, obviamente, é um professor, então ele tem uma facilidade para falar e tal. E a Teresa foi muito pelo lado, ela leu dois contos muito emocionantes, muito impactantes, que têm a ver com histórias de pessoas que sofreram na ditadura. Enfim, então eu gosto, esse Felicitar, eu quero fazer um pouco isso, assim, de sempre ser uma conversa. E é engraçado que as pessoas me cobram, né? Esse dia mesmo, a minha amiga Nilma Lacerda falou: estou com saudade da Felicitar. Encontrei uma amiga também, a Márcia, assim, quando é que vai ter outra Felicitar? Assim, então é um negócio legal. Vou te fazer uma parte, Sim. para não deixar passar isso, porque a gente não pode deixar passar essa questão, que você trouxe a questão da ditadura e de uns tempos para cá estão tentando acabar com a história, matar a história, Uhum. jogá-la numa fogueira e fazer com que ela Uhum. vire cinza. Então, acho que muito oportuno essa tua iniciativa de trazer para o debate Sim. esse assunto. E Uhum. espero que continue trazendo, e como você disse, é, 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 não se deve falar só sobre trazer o livro para mostrá-lo e Ah, divulgá-lo, deve falar sobretudo sobre o ato, né, o processo da claro, escrita. Né? claro, é importante. Então, E as pessoas são muito curiosas também, né? As pessoas gostam de ouvir por sim, que a gente escreve, como que a gente escreve, assim, até o detalhe. Ah, Hamilton escrevia em pé. As pessoas gostam disso, né? sim. Pode ser uma bobagem, mas também é legal, Não, né? Assim, não sabe? acho que não é uma bobagem, acho que é uma subjetividade que faz Exatamente, parte da gente. A gente quer exatamente. conhecer o outro, porque É, tudo é um espelho, né? Um grande uhum, espelho, né? é, E quando você se identifica com a escrita, você quer saber se aquela escrita foi feita por aquela pessoa que você está vendo como espelho, né? é. E eu vou te falar uma coisa que você me trouxe à tona sobre o Hum, processo da escrita. Quero que você me fale sobre isso também, depois que você vai me falar dos seus livros. uhum, Quando eu era muito pequena, em Belém, já em Belém, é, porque em Alenquer, onde eu nasci, eu vivia em Alenquer, em Belém, Alenquer na floresta. É, era um mundo muito diferente, um mundo de citadino, uma uhum, cidade, né? E eu fui me deparar a primeira vez com essas pessoas na rua, pedindo esmola, essa coisa toda. Né? E eu lembro que eu era menina ainda, e eu passei por uma pessoa que estava pedindo esmola e com um filho, e aí meu pai se aproximou dessa, ela estava de mão dadas com uhum, meu pai se aproximou dela e deu uma ajuda, e aí eu saí de lá, e aí houve uma conversa muito rápida entre eles, né? Que ela tinha dito que tinha perdido um filho, mas que foi Deus que levou e aquela uhum. coisa toda. Aí eu cheguei mais um pouquinho distante e perguntei: pai, essa mulher sofre tanto, né? E aí ele pegou na minha mão Uhum. assim: minha filha, não sofre tanto. Sofre quem conhece, quem sabe. Ela acredita que foi Deus que tirou o filho Uhum. dela. Exato. Então, essa coisa da gente, do poeta, do intelectual, do escritor, do contista, de quem trabalha com a palavra, de quem lavra, né? Ele tem esse saber, né? Esse conhecimento, esse Uhum. sentido de conhecer. E a felicidade para mim não é plena, a felicidade plena, como diz o Tesa, é Uhum. burra, Sim. né? Então não existe felicidade plena. Então, me diz, dentro desse processo de escrita, em ti, há uma certa dose de tristeza para que você Quase não há nenhuma de alegria, eu diria. nem deixou É, olha, é isso. não, mas assim, Fala pra gente. na realidade, as primeiras vezes que eu comecei a me tocar que essa coisa artística tinha sentido, ela vinha muito de impactos como esse da história da criança, assim, essa vivência do social, dessas diferenças, sempre me tocou muito, assim, né? Sempre fui, meu Deus, mas como é que pode, né? Como é que tem tantas diferenças? Então isso sempre foi uma coisa que me levou a escrever. E, obviamente que aí você vai sofisticando um pouco, aí você não necessariamente você escreve um conto que a menina está sofrendo na rua, tal, mas você escreve coisas que levam essa menina a estar sofrendo na rua. Às vezes você entra na elite, ali É. você vai desconstruir um milionário, você vai desconstruir, né? Você entra na pele para poder. Exatamente. Então, assim, agora, então eu sempre teve
uma coisa um pouco de tristeza, assim, né? Como o Vinícius dizia, só é grande se sofrer, um poeta só é grande se Isso. sofrer e tal. Então isso sempre foi, assim, eu nunca fui escrever, pô, tô alegrinho. Esses dias até um amigo nosso falou assim, pô, Alexandre, você é um cara tão divertido, né? Tão bem-humorado, mas seus textos são meio líricos, são meio tristes. Eu falei, mas bicho, assim, né? Assim, uma coisa é eu tomando cerveja com os amigos, outra coisa é ali na lida, né? E eu acho que então tem um pouco isso, tem esse reconhecimento. Eu acho que até tem uma certa responsabilidade, né? Assim, da gente, poxa, a gente precisa tocar na ferida. Então, para tocar na ferida, não dá para ir assoviando alegremente, né? A É, até gente, porque essa escrita é fruição, né? exatamente. Falam muito em fruição, mas É, não, a escrita tem que ser fruição, né? é, Para dar uma rasgada assim, levantar o outro, né? é. Eu quero que você fale um poema para gente, pode? Posso. Então, desse meu livro aqui, O Sol pelo Basculante, esse livro saiu na pandemia, editado pela Urutau. E assim, até foi. A primeira felicitar foi em torno desse livro. E assim que acabou um pouco a pandemia, que já dava para nos organizarmos, aí, e nesse livro, eu sempre faço livros de poesia, como eu sou muito inseguro com poesia, eu sempre chamo amigos para me ajudarem. Nesse livro que você está, eu chamei o Alberto Bresciani, Grande, a Alberto Andriane Garcia, nossa Garcia. amiga, e um casal de amigos, o Alexandre Marino e a mulher dele, a Nádia. Então, eles me ajudaram. E nesse aqui, eu chamei o Nuno, Que é também grande amigo, né? Nuno, o Leonardo Almeida, que é lá de Brasília, a Vânia Osório, que é dessa minha turma aí de 40 anos, e minha filha, Helena. E então eu fazia uma espécie de oficina com eles, né? Eu mandei meio bruto, assim, aí eles, olha, isso aí eu ia mudando, né? E, enfim, aí quando pude É sair um também um pouco. processo de escuta seu, É, né? claro. E aí, quando eu pude fazer uma reunião, aí eu fiz a primeira Felicitar, que éramos eu, Vânia e Nuno. Aí nós falamos um pouco sobre várias coisas, um pouco sobre esse livro. Eles leram um poema deles e depois eu li poemas meus, enfim, fizemos uma conversa e um sarau. Então esse livro é muito impactado pela pandemia, né? Mas eu vou ler um que não é tão impactado pela pandemia, não, que chama A Montanha e os Bichos. Eu dediquei à minha amiga Nilma Lacerda, que é desse grupo aí de 40 anos. A Nilma é uma escritora incrível. Então, A Montanha e os Bichos. Se a montanha pensa, pondera, só pesa, fatalmente conclui: a formiga e o homem têm a mesma estatura. Para escalar a menor das montanhas, o homem precisa de corda, treinamento, preparo físico. A formiga não. Pode ir por dentro, comendo a terra, ou por fora, como se intacta escorresse. Se a montanha aprende, logo sabe que, embora minúsculos, o homem e a formiga não são a mesma coisa. Eficiente a formiga, bruto o homem, mas é possível que a montanha se interesse apenas pelos pássaros. Pois é, essa é uma prova muito grande, belíssimo. Conheço esse livro, recomendadíssimo, de que o poeta tem essa visão sobre-humana, né, de capturar as invisibilidades, né, e transformar as pequenas coisas numa dimensão mais Muito grandiosa, maior. né, muito maior. E só é possível isso por meio da linguagem É. poética, né, por meio não dos significados lexicográficos, Uhum. mas da linguagem, né, feita de significâncias. E nessa época da pandemia, nós nos diminuímos tanto, né? Nós ficamos tão vulneráveis, né? E sabe assim, então, assim, a montanha, aquele negócio enorme, eu e uma formiga, você e uma formiga, estamos do mesmo tamanho, entendeu? Na mesma ínfima É, e frágil dimensão, né? isso, E isso. nós humanos temos essa tantos que chamamos de era antropoceno, Pois mas é. imagina que bestialidade a nossa, É, não compreender que fazemos parte física e orgânica de uma coisa. dessa microesfera Exato. que é um organismo muito pequeno, ínfimo diante do cosmos, né? Uhum. Parece que a humanidade ainda
não acordou, né? Eu estou achando que está meio tarde. Está meio tarde, está meio... Já está tarde, né? Tá muito, esse mundo está muito difícil, muito doente, né? Acho que... E a gente é tão inteligente, né? O ser humano, Sim, assim, ele pois foi é, capaz onde de foi construir parar tantas coisas, isso? mas assim, é uma bestialidade que não nos abandona. Que não abandona, né? E Uma ela coisa... volta, né? Assim, eu vejo essa turma aí da extrema-direita, os valores dessa turma do século, sei lá, 18, 17, antes, sei lá, é uma coisa muito retrógrada. Parece que a gente não avançou, que a gente não teve conquista, Não, que a pelo gente não contrário, fez parece que erros, né? voltou Pois é. A atrás, gente né? errou muito, teria que ter Sim, aprendido com os teria. erros, as guerras, tudo que nós fizemos, tanta violência, e estamos fazendo de É, eu, novo. Quer dizer, eu costumo falar que assim que parece que a humanidade não olha para a história. Ela olha exatamente. para os pastores, ela tem Exato. essa sede de rebanho, parece que É. sente o cheiro. E não é assim, porque a gente busca uma subjetividade, né? E busca, e por meio dessa subjetividade é que a gente constrói uma alteridade para ver o Sim. outro com outra dimensão. Eu vou ler um poema teu que eu estou com muito vontade de falar, de fazer isso, porque eu encontrei um pouco do menino mineiro nesse poema. É. Passou bem ali, o menino que fui. Não chupava manga, não comia caqui. Assim mesmo o reconheci pelo espanto. Seus ruis, seus ruis. O danado passa aqui, onde você pensa que vai. Vou contornar a vida e entrar aí no velho apegado a meu Deus e ais. Ora, insolente, nem gente você ainda é. E quando chegar a ser, será este que o interpela de repente? Oh, menino, ora, menininho, vai num instantinho, não se atrase, meu tempo é curto para mais ainda abraçá-lo. Aqui tem uma carreira do menino, e hoje eu estou diante de um homem muito maduro, né? E você carrega esse menino dentro de você sempre, o tempo todo. Sempre. Nossa, esse menino, assim, na realidade sou eu mesmo, assim, eu me sinto muito esse menino ainda. Por isso que, assim, eu nunca esqueço da mangueira que eu subia, sabe? Coisas assim, Do elas quintal, né? do quintal. E esse menino me acompanha, né? Embora ele more agora no Rio de Janeiro, ele ainda é muito mineiro, ainda, né? Eu sou extremamente mineiro, embora com muitas dificuldades de ser mineiro, mas eu sou mineiro. E sempre buscando lembrar de Minas, né? Às vezes eu quero esquecer, mas... Às vezes quer se lambuzar de mel, né? Como diz o Milton. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, forjar na cana o milagre do mel, se lambuzar de mel. E a gente se lambuza aqui, né? Você pode falar um pouquinho de cada um, bem Então, rapidinho? eu peguei os 4 últimos livros meus, tá? Porque não dá para falar de tudo. Todos. Né? Eu tenho 11 livros. Então, esse aqui foi o meu primeiro livro de poesia, que eu lancei pela Patois. Uhum. Né? Aí, depois dele, veio esse, pela Urutau. Aí, depois, veio esse livro, que aí onde não cabe, que ele tem 2 novelas. Ainda não tenho esse, mas vou querer comprar. Esse é um livro legal. Tem 2 novelas, são 2 novelas muito diferentes uma da outra. Que é outro gênero que você tem domínio, né? Então tem essa novela O Anjo Ouve os Noturnos, que eu costumo dizer que é um mal policial, porque ele tem um clima assim de mistério, mas nada se resolve, no final você não sabe nada. E aí você lendo, você descobre na realidade que eu estou querendo contar a história de uma moça, de uma mulher, entendeu? Da vida dela. E esse outro Zerinho Um, eu acho uma novela muito política, sabe? Assim, ela é meio... Eu pego 2 tipos de pessoa, né? São 2 caras. Um que é um sujeito assim meio, digamos assim, ele é um sonhador, ele quer ser uma coisa, assim, ele parece que parou de trabalhar, ele diz que tem dinheiro para viver, mas você não sabe. E ele sai de casa querendo um cachorro, porque ele perdeu a mulher e o cachorro. A mulher, quando foi embora, levou o cachorro. Ele sai, então, querendo encontrar um cachorro. Não sei o quê. O outro cara, um pobretão, que um dia ele vai comprar um negócio na farmácia, uma mulher para ele chega para ele e fala, olha, jogue no número tal, 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 tal. E ele ganha, fica trilionário na Mega Sena. A primeira coisa que ele faz é abandonar a mulher
E aí ele sai, ele fala, agora eu vou ser rico. Só que ele não consegue muito ser rico, assim, ele acaba se trancando num hotel riquíssimo e fica ali, ele não sai mais. Ou até uma hora que ele se cansa e ele sai, e aí ele encontra esse outro cara. E aí é aquela história do o príncipe e o pobre, né, que eles resolvem trocar de vida por um dia. Né? Então, a história, então eu acho que ela é bem política, ele mexe com uma coisa meio assim, como é que chama isso? Do realismo Não, fantástico? meio Caricatural. caricatural, mas assim, com essas duas possibilidades, sabe? Enfim. E agora, o mais recente, que são esses Os Verbos Estão Cansados, que são uma série de contos que eu lancei no final do ano passado. São contos que eu vim escrevendo aí. Aliás, é uma característica que eu vejo de você muito forte, é a tua capacidade de síntese, porque ser contista é uma mágica. Que você tem que contar uma história, com um enredo, uma trama bem contada e um fechamento preciso, e não é para qualquer um o conto, né? Porque na estrutura romanesca você pode experimentar dentro do gênero algumas experienciações e sair do lugar e voltar, mas no conto não dá para fazer isso. E deixa eu te dizer, uma conversa com o mineiro tem hora para começar, mas não tem hora para acabar, gente. Aqui a gente está no Rio de Palavras. Nós não estamos nem tomando cachaça. Pois é, ainda vamos tomar. Eu queria muito continuar esse papo uma outra hora e vão ter outras conversas com Alexandre Brandão. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de você ter estado aqui ao meu lado hoje, nesse começo de Rio de Palavras, que é um projeto que tem o apoio institucional da Montex, que é uma empresa que é especializada em direito à propriedade, em direito à obra, que trata... cliente. Pois é, e trata de uma questão que nós todos devemos tomar conhecimento. Tem outras empresas, mas é essa que me patrocina e me apoia, e agradeço desde já. E quero falar uma coisa para você. Tinha um personagem da tetralogia de meu pai, que era um romancista, chama Miguel de Santos Prazeres. E tem uma parte do livro que me tocou muito. Eu era muito pequena quando eu li o livro do Bené, e foi difícil ler o Bené, porque ele tem essa coisa da ilusão da oralidade, tanto quanto da Alcídio, e tanto quanto Guimarães, em que a gente tem que fazer a escuta do texto antes de ler. E teve uma hora que o Miguel disse assim, pro interlocutor dele, né, uma outra personagem: ah, doutor, o senhor tem que mais escutar, porque o mundo, a prova de toda existência mesmo, o que dá mesmo são as palavras. Então, obrigada por esse rio de palavras, mais uma vez, obrigada. Quem gostar do que a gente falou aqui, volte para assistir a gente, vai ter muitos outros papos, muitas outras conversas. E vou falar um poeminha em homenagem à nossa coisa, que é essa nossa coisa de lembrar do lugar de onde a gente veio, que é olhar para o nosso quintal. E quando o Alexandre chegou aqui, antes de vir para cá, estávamos no Poente, ele e o Igor. E o Poente e a Aurora são duas diásporas que encantam demais os poetas e os escritores. E eu sempre me reconheço nesse chão, no canto dos pássaros erguindo o cimo das manhãs, no ver o rio acender o seu espelho, no sentir o dia levantar e deitar, erguendo sua intacta coluna no meu devir. No amanhecer, me reconheço. No entardecer, me deito. Obrigado, Wanda. Assim, muito bom conversar com você. Estar aqui nesse rio de palavras. E sucesso, que esse projeto... A gente não quer sucesso, a gente quer importância. Mas é isso. Então, esse sucesso, assim, e vai ser, porque você é uma ótima de papo e vai trazer pessoas interessantes. E vou te trazer de novo, hein? Eu vou. Obrigada, gente.